Estamos na 22ª semana do Tempo Comum. Hoje, último dia do mês vocacional, e amanhã, iniciando o mês de setembro, iniciaremos o mês da Bíblia. Vamos então pedir que o Espírito Santo nos ilumine para que esta reflexão do Evangelho do dia seja alimento espiritual para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe um livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve uma grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus no início do seu ministério público. E Jesus que foi a Nazaré, onde havia se criado,
onde havia passado a maior parte da sua vida com Maria, com José, havia crescido, adolescente, jovem, ali em Nazaré. E conforme o seu costume, Jesus vai à sinagoga em dia de sábado. A sinagoga era um lugar onde os judeus se reuniam toda semana para rezar os salmos, recitar os salmos e ouvir as Escrituras, semelhante à liturgia da palavra da Santa Missa. E Jesus, naquele dia, ele se levantou e fez a leitura. Leu um trecho do Antigo Testamento, do profeta Isaías, uma profecia que dizia respeito a ele próprio. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção. E de fato, o Espírito Santo foi uma presença constante na vida de Jesus, como precisa também ser na vida do seguidor, da seguidora de Jesus, de cada um de nós cristãos. Jesus foi concebido no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Desde a sua concepção, Jesus cheio do Espírito Santo. Depois nos recordamos também o seu batismo no Rio Jordão, onde o Espírito pousou sobre Jesus em forma de pomba. E o que é que nós podemos aprender do Evangelho de hoje? Assim como Jesus, nós também somos homens e mulheres que fomos ungidos pelo Espírito Santo. Com Jesus e em Jesus, nós também podemos dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Fomos ungidos no batismo. E vocês se lembram? A primeira unção que recebemos no dia em que fomos batizados foi a unção no peito. O Padre ungiu o nosso peito com óleo do batismo. E aquela unção no peito representa justamente a força, não é, que precisa estar em nós para que enfrentemos as tentações. É curioso porque, ao ungir o nosso peito com óleo, naquela ocasião do Santo Batismo, o sacerdote ele disse que o Espírito de Deus penetre em tua vida como este óleo em seu peito. E eu costumo dizer, né, que para ser cristão, a gente precisa ter peito, ou seja, precisa ter força, não é, para permanecer no caminho. Também fomos ungidos na fronte, no dia do batismo, com o óleo do crisma, para participarmos da missão de Cristo, da tríplice, nós dizemos tríplice missão de Cristo: sacerdote, profeta e rei. Então, recebendo aquela unção com o óleo do crisma no dia do batismo, nós nos tornamos em Cristo sacerdotes. Somos consagrados a Deus. Profetas, devemos anunciar e testemunhar a palavra de Deus. E reis, não é? Rei, na Bíblia, é aquele que dá a vida, aquele que conduz. Somos chamados, né, a dar a vida e conduzir muitos para Deus. E depois, no dia da crisma, no dia que recebemos o sacramento da confirmação, o bispo, não é, nos ungiu com o óleo do crisma na fronte, para que a força dos 7 dons do Espírito Santo pudesse tomar conta de nós, do nosso ser, e assim nos tornarmos verdadeiros discípulos missionários de Jesus Cristo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, precisamos muito da força do Espírito Santo, para que, diante das dificuldades da missão, e as dificuldades são muitas, a missão de ser pai, a missão de ser mãe, a missão de ser um bom cristão no mundo do trabalho, no mundo da educação, como estudante, como professor, né? Como pessoas engajadas na comunidade, catequistas, ministros, agentes de pastoral, de movimentos, não é somente na força do Espírito. O mesmo Espírito que estava em Jesus e com Jesus, nós vamos conseguir realizar a nossa missão. Como vimos aqui no Evangelho, né? Ao mesmo tempo que
as palavras de Jesus despertaram encanto em muitos, as palavras de Jesus também despertaram indignação em muitos, não é? Porque a verdade, ela dói. E vimos que, inclusive, havia um grupo que queria matar Jesus já no início do seu ministério. Mas Jesus, com a força do Espírito Santo, passou por entre eles e continuou o seu caminho em direção à cruz para nos salvar. Portanto, que o Espírito de Deus nos dê força e coragem para não desistirmos e nos mantermos fiéis. Peçamos à Virgem Maria, mulher cheia do Espírito Santo, que possa interceder, nos proteger e acompanhar nessa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.